Então vamos começar com um traço de caráter criativo, ou seu nome técnico esquizoide. Esse é o primeiro traço a ser formado entre os 5 traços de caráter. E como que acontece a sua formação? Ela começa ainda dentro do útero, durante a gestação do bebê. Vamos imaginar então. Imagine que existe uma mãe grávida, uma situação no qual existe uma mãe grávida. Essa mãe, ela passa por muitas preocupações na vida, certo? É preocupação muitas vezes com dinheiro, com o pai, com a família, com a situação de saúde dela, com várias e várias coisas, se ela se sente preparada ou não para ter um bebê naquele momento. E aí pode entrar qualquer tipo de preocupação que ela esteja passando na vida, certo? Em várias áreas da vida. Só que acontece. Vamos imaginar que essa mãe, ela não fica só um pouco preocupada, ela fica muito preocupada. O que acontece? Qual que é a resposta biológica de um corpo quando uma pessoa fica muito preocupada? Vou dar um exemplo. Imagina que essa mãe está tendo problemas com os próprios pais, talvez na aceitação da gravidez, ou ela está devendo muito dinheiro para o banco. E aí ela está tranquila dentro de casa, grávida, esperando seu bebê, tudo mais. Ela ama o seu bebê, ela está feliz com o seu bebê, certo? Só que aí o telefone toca. Nesse momento o telefone, imagine que ele está de cabeça para baixo. Ela não sabe quem está ligando. Só que na hora que o telefone toca, passa várias coisas na cabeça dela. Inclusive, nossa, será que é o banco que está ligando para me cobrar? Talvez, será que é meus pais que querem falar um monte sobre no momento de estar grávida, sobre a pessoa que eu escolhi? Pode ser qualquer situação. O que acontece nesse momento? Nesse momento que o telefone toca, ela fica muito preocupada. E quando fica muito preocupada, a resposta biológica do corpo, muitas vezes, para o medo, certo? Para aquele tipo de adrenalina, muitas vezes até da situação, é o quê? É mandar todo o sangue para a perna para correr ou para a cabeça, para pensar. Só que aí que entra a grande questão, de onde sai esse sangue? Muitas vezes sai do útero. A criança, ela está num lugar onde é macio, é quentinho, e do nada, esse útero, como o sangue do corpo vai para as pernas ou vai para a cabeça, esse útero acaba ficando um pouco mais duro e frio, certo? E o que acontece? Acontece uma vez ali, a criança não entende, o bebê não entende, mas lá dentro do útero o bebê já começa a armazenar informações. Então imagina, o mundo dele do nada ficou frio e duro, certo? No começo, tudo bem. Mas e quando isso começa a se repetir? Vou dar um exemplo. Imagina que essa mãe está tranquila, seguindo a vida, e aí o bebê chuta. Na hora que o bebê chuta, ela lembra, nossa, como que eu vou criar um mundo nesse filho? Muitas vezes o mundo está cheio de problema, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? O que aconteceu nesse momento? A criança chutou, a criança se mexeu. Na hora que a criança se mexeu, a mãe lembrou. Ela não rejeitou a criança, ela lembrou dos problemas que ela está enfrentando, como que eu vou dar um futuro para a criança, como que eu vou dar segurança para essa criança, e nesse momento ela fica preocupada. Quando ela fica preocupada, o que acontece? Lembra da resposta do corpo? O sangue sai do corpo, né, do corpo não, desculpa, ele sai ali do útero, muitas vezes vai para a perna ou para a cabeça, para pensar. E o útero fica, mais uma vez, duro e frio. Só que do lado de fora, aqui a gente consegue entender essa situação da mãe, né? Que ela está preocupada com o mundo, com as dívidas, muitas vezes com o pai, com a situação de saúde, com o futuro da criança, N coisas. Agora, lá dentro do útero, a visão é um pouco diferente. O bebê não sabe de nada que está acontecendo aqui fora. A única coisa que ele começa talvez a prestar atenção, começa a perceber é o quê? Toda vez que ele chuta, que ele mexe, o mundo dele fica frio e duro. Por que está acontecendo isso? Do lado de fora, a gente sabe que muitas vezes esse bebê mexe. Quando ele mexe, a mãe lembra das obrigações de mãe, a mãe lembra das dificuldades que está passando, fica preocupada e o útero fica frio e duro. Aqui fora a gente entende isso. E muitas vezes isso está acontecendo com frequência.
né? A criança se mexeu e o útero ficou frio e duro, certo? Pra gente aqui fora, a gente entende a preocupação da mãe, mas lá dentro, o que a criança está acontecendo, o que ela está se sentindo? Muitas vezes ela sente assim, nossa, toda vez que eu me movimento, que eu existo, vamos dizer assim, ele vai lá, mexe o bracinho, chuta, mexe, né, vira, né, ali dentro do útero. Toda vez que ele se mexe, o mundo dele fica frio e duro. Então muitas vezes ele se sente rejeitado pelo mundo, porque toda vez que ele existe, ele se move, ele age, o mundo dele fica frio e duro. Então ele se sente rejeitado, né? Rejeitado pelo mundo, rejeitado pela mãe. E é bom entender nesse momento que a mãe não está rejeitando essa criança. Muitas vezes pode acontecer alguns casos da mãe rejeitar realmente essa criança, pode. Muitas vezes a mãe tá preocupada, não quero ter esse filho, acaba tendo muita preocupação, fica pensando, nossa, muitas vezes eu não estava planejando essa gestação, né? E pode ficar preocupada? Pode sim. Mas eu estou falando de em diversos casos, e na maioria dos casos, essa mãe ela não está rejeitando a criança, ela está acolhendo a criança, porém a criança dentro do útero, por causa dessa percepção de, nossa, toda vez que eu me movo, o meu mundo fica duro, né, o meu mundo fica frio e duro, ela se sente rejeitada pelo mundo. Então o que acontece? Quando o bebê ele está em desenvolvimento, né, a mielinização da coluna vertebral dele ainda está se formando, certo, ali dentro do útero, o bebê tem o quê? Né? Imagina agora que, exemplo, o neurônio dentro da cabeça da criança, ele vai se comunicar com o outro, ele vai ter uma sinapse neural. Essa sinapse neural, né, esse caminho vai formar o caminho neural, o sistema elétrico dentro da criança, só que esse sistema elétrico ele vai começar a passar sinais, e como ela ainda não tem a bainha de mielina, como a gente já viu nas outras aulas, né, que é aquela capa protetora, aquela capa de proteção dessas sinapses, certo? É como se fosse o isolamento do fio elétrico de uma casa. Lembra que a gente falou na outra aula do exemplo? Tem o fio, certo, de cobre da casa e tem o isolamento. No corpo o sistema é parecido, certo? Entre essas sinapses neurais tem a bainha de mielina que faz o isolamento disso, certo? Como o bebê não tem ainda não tem essa capa de mielina muito bem feita no corpo, estruturada ainda, o que acontece? Esses sinais elétricos vão estar passando do cérebro para o corpo, isso dentro da gestação, certo? Vai estar passando da mente para o corpo e a criança vai ter os famosos espasmos, certo? Porque quando está passando essa energia, quando está passando essas sinapses neurais, a criança começa a ter espasmos, se mexer, ter aqueles movimentos involuntários, certo? Mas o que acontece quando uma criança que tem espasmos encontra, né, está na situação de uma mãe muito preocupada? Se repete a situação que a gente acabou de falar, que é o quê? A criança, muitas vezes, ela não chutou, ela não movimentou por querer, ela teve um espasmo, ela teve um movimento involuntário, mas mesmo assim, quando ela se mexeu, a mãe lembrou que estava grávida, ficou preocupada e o útero ficou frio. Então, vamos dizer assim, aquela criança, mesmo tendo espasmos, ela sente que toda vez que ela tem espasmos, ela se mexe, o mundo dela, de novo, fica frio e duro. Então, o que acontece? Por uma questão de defesa da criança, defesa daquela criança ainda que está em gestação, está no momento de gestação dela, o corpo dela começa a evitar ter espasmos e concentrar a energia na cabeça. Para o espasmo não ir para o corpo, ela não se movimentar, e aí essa energia fica focada, essas sinapses, vamos dizer assim, né, vão estar mais voltados para a região da cabeça. Essa energia não vai se desenvolver tanto para o corpo para não ter tantos espasmos. E o que vai acontecer? Qual que é a forma do corpo da criança que vai existir? Vai ser aquela criança que quando nascer, vai ser uma criança com o corpo mais magrinho, mais mirradinho, certo? E com a cabeça maior. Por isso tem aquela impressão de que, nossa, essa cabeça é maior do que a proporção do corpo. Nossa, essa cabeça parece que pegaram uma cabeça maior e colocaram num corpo pequenininho. E assim que se forma ali o traço de caráter criativo, o traço de caráter esquizoide, que vai ser uma criança e futuramente um adulto que tem um aspecto de um corpo mais magro e de uma cabeça maior. E vamos lá. Nesse momento, por causa dessa sensação
esse sentimento, muitas vezes, da rejeição, que o mundo está rejeitando a criança, ela vai criar a sua dor base, a dor mais forte do traço de caráter esquizoide, que é a dor da rejeição. Essa vai ser a dor base desse traço de caráter, no qual essa pessoa muitas vezes vai enfrentar pelo resto da vida e vai evitar com todas as forças o resto da vida, a dor da rejeição. E nós sabemos que para cada dor, a mente do ser humano cria um recurso, uma habilidade, um talento para lidar com essa dor. E qual vai ser o recurso que a criança dentro do útero pode criar? Porque ali ela não pode fugir, ela não pode sair, ela não pode evitar. O que ela vai fazer? Que recurso ela vai criar para lidar com essa dor? Nesse momento que a criança está se sentindo rejeitada pelo mundo, o que ela faz? Ela se fecha dentro da própria imaginação, da própria mente, criando assim o recurso do traço de caráter criativo esquizoide, que é a imaginação, a capacidade de criar, de imaginar. Normalmente, pessoas que têm esse traço de caráter, eles são pessoas muito voltadas à imaginação, a pensar fora da caixa, a ter ideias que ninguém mais possui. Eles são os crânios, são aquelas pessoas que entendem as pessoas, as coisas, antes de todo mundo. Exemplo, você está conversando muitas vezes com uma pessoa do traço criativo, esquizoide, você está falando com ela, no meio da frase ela já entendeu tudo que você quer falar. São aquelas pessoas que no ambiente corporativo são voltadas para soluções, para o marketing, para criar ideias novas, para criar caminhos novos, porque eles são muito bons em pensar fora da caixa. Apesar que, fica entre nós aqui, eles são péssimos executores, certo? São muito bons para pensar, mas para executar, fazer o quê? A gente gosta de usar a linguagem de que eles têm as perninhas fracas, certo? Então vamos usar essa mente deles, que é bastante vasta, bastante criativa e bastante trabalhadora. Então vamos conversar, vamos desenvolver um pouquinho mais sobre a personalidade do traço de caráter criativo esquizoide. Vamos imaginar na infância. Imagina aquela criança que é mais quietinha, mais tímida, muitas vezes fica no cantinho, tem dificuldade de se relacionar. Esquizoides naturalmente são um pouco mais frios, mais calados, são de se expressar menos, vamos dizer assim. Se ele não tem uma infância no qual é incentivada a sua capacidade de imaginar, de criar ideias, de fantasiar, infelizmente ele pode ser abraçado pela dor do traço, que é a rejeição. É comum que esquizoides tenham medo de expressar suas ideias. Por quê? Porque eles têm medo da famosa rejeição. Então vamos imaginar um cenário de um dia do esquizoide. Muitas vezes passa várias coisas na mente do esquizoide, porque ele vive, parece que ele tem duas vidas, né? Uma vida dele e a vida dentro da cabeça dele, no qual ele cria, né? No qual ele passa muita parte do dia, muito tempo dentro da própria mente, certo? Então muitas vezes ele, antes de falar uma ideia, ele vai sentir medo, porque ele tem medo dessa ideia de ser rejeitada. De ele fazer uma amizade, ele pode ter medo dessa ideia dele mesmo ser rejeitado, certo? Porque tanto rejeitar ele ou as ideias dele, para ele é a mesma coisa, certo? As próprias ideias dele são o mundo dele. Por isso, se alguém rejeita essas ideias, ele se sente rejeitado e dificilmente vai se abrir com essa pessoa de novo. Então é aquela pessoa mais tímida, muitas vezes que fala menos, que quando vai falar de coisas lógicas, vai falar ou de coisas lógicas ou de muitas fantasias, mas sempre ligado a uma parte factual, ou seja, de lógica, de fatos, certo? Ou uma parte super fantasiosa. É aquele seu amigo lá que gosta de anime, gosta de, certo? Desse mundo das fantasias Marvel e tudo mais. Nos momentos de dor, essa pessoa pode se tornar mais ácida, ele se torna aquele famoso sarcástico, sabe? Frio, calculista, grosso, certo? Aqui fala com as pessoas como se não tivesse nenhum coração. Eles são julgados normalmente de serem pessoas mais frias, mas é que eles não sentem tanto quanto as outras pessoas, eles mais entendem as situações do que sentem as situações, entende? É como se eles amassem mais com o cérebro do que com o coração. E eles não fazem isso porque eles são pessoas ruins, nada disso. Eles fazem isso porque eles funcionam assim. Eles não são pessoas piores por serem assim. Eles são só pessoas mais lógicas, voltadas para essa parte do intelecto, de pensar e sentir com o cérebro. E normalmente quando estão na dor também, ou passando qualquer situação difícil, eles se fecham
às vezes no quarto, em algum lugar, e não querem ter contato com ninguém. Evitam todo tipo de contato com o mundo exterior, com outras pessoas. Muitas vezes saem das redes sociais ou só ficam viajando ali nas redes, procurando algum tipo de fuga, né? Colocam os fones de ouvido e somem da vida de tudo e de todos. E outra curiosidade também, eles detestam ser tocados. Tocar neles incomoda, a não ser que você seja uma pessoa muito querida em um momento muito específico. Mas normalmente eles não gostam de ser tocados. Aquela pessoa que fala assim, olha, não sou touchscreen, não precisa falar tocando, tá bom? Esse traço, ele se permite ser cuidado, busca ajuda, investe na sua capacidade de criatividade, de imaginação. Não existe ser, traço, pessoa tão inteligente, com tanta capacidade de criação, de resolver problemas, de imaginar, de pensar fora da caixa, sabe? De criar do que o esquizoide, do que o criativo. Ele é um mestre nessa jogada. Eles amam entender as coisas. O seu anseio por conhecimento é totalmente fora da curva. Realmente são pessoas que buscam entender as coisas. Muitas vezes em algumas empresas as pessoas fazem pegadinhas de colocar o estagiário para desenvolver uma solução que eles não viam antes, né? E o esquizoide vai ser o fera nisso muitas vezes, de encontrar soluções no qual ninguém conseguia enxergar antes, porque realmente ele consegue pensar fora da caixa. É normal você encontrar grupos de esquizoides em eventos como jogos de xadrez, eventos de tecnologia, de marketing, jogos virtuais, convenções de anime ou anime, não sei como fala. Eles são os famosos nerds da turma. Como eles são muito bons na capacidade criativa, mas possuem algumas dificuldades na capacidade de executar, é legal que encontrem parceiros ou sócios para levar as suas ideias em frente. São muito bons em trabalhos que focam na criação, como a gente já acabou de falar, como criação de roteiros, marketing, inovações, tecnologia, todo o trabalho que tiver que pensar fora da caixa, que inovar, que ter uma ideia. E de preferência, trabalhos que não precisem lidar diretamente com as pessoas, porque eles não são muito bons em acolher as pessoas. E se você está tentando agradar um esquizoide, agradar um criativo, quer se aproximar dele, um bom primeiro passo é elogiar suas ideias, é dar ouvidos às suas ideias, incentivar, motivar as suas ideias. Se você consegue reconhecer ele como uma pessoa inteligente, uma pessoa que você admira a capacidade de criar, dele, de ter ideias, com certeza ele vai gostar de ter você por perto. Nos relacionamentos, apesar de ele não ficar grudado o tempo todo, parecer um pouquinho mais frio, ele é aquela pessoa que sempre vai ter ideias novas para o casal fazer junto. Sabe aquela pessoa que sempre tira o casal da rotina, que sempre está tendo uma ideia fora da caixa? Então, para o relacionamento isso também vai dar muito certo. E vamos para a última parte, que é como que é a forma do corpo do esquizoide, certo? A forma do corpo do esquizoide, do traço criativo, é uma forma que, como eu falei no começo do vídeo, um corpo mais magro, muitas vezes com articulações bem aparentes. O que é articulações aparentes? Ombro bem pontudo, cotovelo bem pontudo, joelho bem ossudo, aquela pessoa que tem uma aparência física mais magra e ossuda. Exemplo aqui, ó, a clavícula, né, que a gente chama vulgarmente de saboneteira, mais aparente. Eu tenho bastante traços esquizoide, então eu sou essa pessoa bem ossuda, bem com os extremos, as articulações bem evidentes. Normalmente eles têm olhos grandes, um formato de corpo um pouco mais retangular, parece que espichado, né? Não necessariamente são grandes, eles podem ser baixos, mas muitas vezes o rosto é um pouquinho mais esticado, a testa é mais ressaltada. E é comum também deles terem entradas e muitas vezes até agora, isso não é uma característica do traço de caráter, mas é muito comum, é que muitos esquizoides eles usam óculos. Então, se você tiver uma pergunta que você queira saber sobre o traço de caráter, esquizoide criativo, se você quiser saber o seu traço também, comenta aqui embaixo, certo? Ou se você quiser aprofundar também nos traços de caráter em geral, você pode acessar o link aqui embaixo, ou na bio do meu Instagram também, e conhecer mais o livro dos traços de caráter e análise corporal, certo? Então, se você gostou dessa aula, deixa aqui a sua avaliação, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu te espero agora na próxima aula. Vamos falar agora sobre o traço de caráter comunicador, comunicativo ou oral. Quer destravar a sua vida? Me segue.